Bom dia, nono ano. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Eu sou o professor Milton e vamos nessa. Pessoal, na última aula a gente teve uma revisão sobre período composto subordinado, né, por subordinação, para a gente aprender a diferenciar, aprender a ver como é o período composto por subordinação. E eu pedi para que vocês fizessem um exercício após a leitura do texto Gente é bicho e bicho é gente, que a gente fez aqui mesmo na aula, tá ok? Então, abram o livro de vocês na página 25 e vamos corrigir o exercício. Vamos lá. Na escrita literária, muitas vezes o autor produz um texto que compartilha várias características de determinado gênero textual, principalmente quanto à forma. Mas seu objetivo comunicativo, na verdade, acaba inserindo o texto em outro gênero. Na classificação dos textos em gêneros, o mais importante é a função que eles têm na sociedade, não sua estrutura. Isso pode ser verificado no texto Gente é bicho, bicho é gente. Quanto à sua função, podemos dizer que se trata de uma crônica, por uma série de fatores. Por exemplo, o texto foi publicado no jornal, as crônicas geralmente são publicadas em jornais, teve como tema um fato do cotidiano, objetivo leva o leitor a refletir e etc. No entanto, estruturalmente o texto não se configura como uma crônica, mas como um outro gênero. Pensando nisso, analise as afirmações que seguem. Vamos ver quais são as afirmações, né? Um dos indícios de que o texto simula uma situação imaginária está no fato de o autor criar um narrador personagem que é, na verdade, uma menina. O narrador não é quem está escrevendo, né? Porque o nome do escritor é Pedro Antônio e é uma menina que narra a história, né? O autor buscou utilizar uma linguagem mais elaborada, mais próxima da realidade, da fala espontânea, como ocorre nos textos jornalísticos. Certo, é isso mesmo. Os períodos que iniciam o primeiro e o terceiro parágrafos. Aliás, a segunda aqui não, porque a linguagem que o autor usou não foi uma linguagem mais elaborada, ele usou uma linguagem simples. Porque como é uma criança que está escrevendo, ele escreveu de maneira simples, então não, isso aqui não é correto, não é correto afirmar isso. Os períodos que iniciam o primeiro e o terceiro parágrafos deixam claro que Pedro Antônio Oliveira quis simular um gênero textual em que o autor relata fatos que acontecem no seu dia a dia. Qual é o primeiro período? O primeiro e o terceiro parágrafo. Querido diário, sim. É isso, né? Querido diário. Como ele começa como querido diário, ele queria relatar fatos que acontecem no seu dia a dia, só que sendo daquela menina, né? Daquele personagem. É correto, certo? O terceiro tá certo. O quarto. No gênero textual que o autor busca imitar em sua crônica, é muito comum o caráter íntimo das anotações. Sim, porque se ele está imitando aqui no caso uma crônica, é comum ter anotações. Sim, concordo com isso. E no gênero textual que o autor procurou simular em sua crônica, é normal o autor ver suporte em que escreve, um caderno, por exemplo, como seu interlocutor. Como fica claro no primeiro parágrafo do texto com o uso de você, correto. Então, pessoal, a letra A é o que? A primeira, segunda, terceira e quinta. Não, porque a segunda está incorreta. A letra B, primeira, terceira, quarta e quinta. É isso, só a segunda que está incorreta. É isso, letra B, pessoal. Marquem aí, se vocês marcaram errado, corrijam, é letra B. 2. Colégio Militar. Na frase, querido diário,
Não tenho mais dúvidas de que esse mundo está virado ao avesso, no primeiro parágrafo. A expressão destacada quer transmitir a ideia de que o mundo... Que ideia, né? Que ideia essa expressão quer transmitir para o mundo? O mundo não está em harmonia, uma vez que seus elementos estão coordenados. Vamos ver a B agora. Não está em harmonia, mas seus elementos estão nos devidos lugares. Também não. Está em desarmonia, já que os elementos estão perfeitamente interligados. Contraditório, né? Sempre que a gente vê essas daqui contraditório, porque como é que está em harmonia se os elementos estão interligados? Está todo contraditório. Estão organizados harmonicamente com seus elementos fora dos padrões estabelecidos. Como é que está harmonicamente se os elementos estão fora dos padrões estabelecidos? Novamente está contradizendo. Todas elas até agora estão se contradizendo. Só sobrou a letra E, né? Não está em harmonia, já que seus elementos não estão nos devidos lugares. A única que não se contradiz é essa, certo? Porque se os elementos não estão nos seus devidos lugares, então não está em harmonia. A outra que diz, ó, não está em harmonia, aí diz que os elementos estão coordenados, e a outra que diz que não está em harmonia, diz que os elementos estão nos seus devidos lugares. E não, se não está em harmonia, não tem como. Novamente, colégio militar. Isso aqui, pessoal, quando tem esse colégio militar entre aspas aqui, é porque é uma questão que caiu em alguma prova de algum colégio militar, tá ok? Então, no trecho, ele colocou num saco de plástico enorme um montão de comida que um restaurante havia jogado fora. Devia estar horrível. Terceiro parágrafo. Se estabelecem relações de sentido de... Letra A, fato e fato. Ó, fato entre ele colocou um saco no plástico enorme, um montão de comida que havia jogado fora. Fato. Devia estar horrível. Não é um fato. Opinião. Finalidade e causa também não. Oposição, finalidade não. Fato, oposição não. Fato, opinião. Isso mesmo. É essa daí, tá ok? Quarto. No primeiro parágrafo do texto, a seguinte estrutura frasal. Uma coisa horrível, horripilante, escabrosa, assustadora, triste, estranha, diferente e desumana. E eu fiquei chateada. Quanto ao uso das reticências, levando em conta o contexto, é correto afirmar que letra A, foram usadas com o nítido objetivo de dar fim à linha de pensamento da narradora, a qual se mostra indiferente ao que ela viu. Não, ela não está indiferente. Foram usadas com a intenção de demonstrar que a narradora não consegue mais encontrar adjetivos que possam expressar seu choque diante da cena que viu. Até agora eu fico com essa, vamos ver as outras. Letra C. Foram usadas para demonstrar uma interrupção na linha de raciocínio da narradora, que se mostra afetada positivamente com o que viu. Foram usados para demonstrar que a narradora está em dúvida, pois esta sensação de que o que viu é um sonho. Não está em dúvida. Foram usados para demonstrar que a narradora encontrou... Não, ela não encontrou todos os adjetivos possíveis, é exatamente o oposto. Letra B então, pessoal. É aquela mesmo, letra B. Quinto aqui. Colégio Militar. O quarto parágrafo do texto é iniciado pela palavra mas, cuja função nesse texto é... Letra A. Estabelecer uma relação de oposição entre o que a narradora viu e a atitude do homem ao recolher os restos de comida do lixo. Letra B. Estabelecer uma relação de alternância entre a atitude do homem ao recolher restos de comida no terceiro parágrafo e mostrar-se contente com isso no quarto parágrafo.
Letra C. Estabelecer uma relação de oposição entre o fato de que a narradora achar que a comida do lixo era péssima e ele demonstrar contentamento com o que ele encontrou. Acho que é essa, pessoal. É essa. Mas, naquela parte ali, ó, que é na parte que ele diz que ela encontrou ele comendo a comida do lixo, que de vista parecia estar horrível, mas ele comia com tanta voracidade que parecia que estava muito boa. É isso. Letra C. Não preciso nem ler as outras que eu sei que é a C. Vamos lá. Número 6. Analisa as alternativas afirmativas abaixo, observando se são falsas ou verdadeiras. Vamos lá. No trecho, ele colocou num saco de plástico enorme um montão de comida que um restaurante havia jogado fora. Primeiro parágrafo. A narradora sente nojo do fato do homem recolher comida do lixo. Verdadeiro. 2. Em Puxa Vida, eu me senti muito envergonhada. No quinto parágrafo. A personagem mostra-se indiferente à situação vivenciada pelo homem falso. Ela não está indiferente, não, ela está incomodada, incomodadíssima. No 3. Em Como Pode, Querido Diário, bicho tratado como gente e gente vivendo como bicho. A narradora mostra-se revoltada com o fato de um ser humano ter condições de vida inferiores às condições de vida de um animal. Verdadeiro. Ela fica incomodadíssima com isso, fica revoltada. 4. Ele nunca falha e jamais deixa de atender aos meus pedidos. O último parágrafo. A narradora deposita em uma figura divina sua esperança de mudança para a triste situação que presenciou. Sim, verdadeiro. Então, letra V, não. VV, não, porque a B é falsa. Então, ó, se a gente vê algum que tem a B como verdadeira, a gente já sabe que não é. Ó. A B não, 2 como verdadeira, a gente já sabe que não é. Letra B, V, F, ó, certo? Não, ó, é F de novo, não. Letra C, V, não, tá errado, a gente já sabe que tá errado. Letra D, V, F, VV, é isso mesmo. É essa a ordem. É a letra D, então, pessoal. Atentando para os elementos narrativos que constituem o texto, é correto afirmar que... Letra A. Possui um narrador em terceira pessoa que participa dos fatos por ele narrados. Não é em terceira pessoa. Ele participa dos fatos, mas não é narrado. Não é terceira pessoa. Como é que a gente sabe diferenciar se o narrador é em primeira ou terceira pessoa? Primeira pessoa, ele está participando da história. Terceiro, ele está contando uma história que ele não fez parte. Ou que se ele fez parte, ele não era o... Pode ser uma memória também. Aí a gente pode dizer que foi em terceira pessoa. Mas mesmo assim, não condiz. Só se for em terceira pessoa do... Não, em terceira pessoa não. Terceira pessoa, se ele estiver participando, não é em terceira pessoa. Letra B. Embora não fique explícito, compreende-se de que o espaço em que a narradora presencia o fato central da história, é a rua de uma cidade. É sim. Vamos ver se tem mais alguma outra correta. As falas dos personagens são marcadas pelo travessão, já que o discurso é direto. Não são marcados por travessões. A narradora relata o fato ao mesmo tempo que ele ocorre. Não, porque ela escreve no diário dela. Possui um narrador em primeira pessoa que não participa dos fatos narrados. Não, ele é em primeira pessoa e ele participa dos fatos narrados. 8º. Observe a ordem de fatos retirada do texto. Um homem sente-se satisfeito por encontrar e comer no lixo.
A narradora se envergonha por presenciar um homem na humilhante situação de procurar comida no lixo. A narradora vê um ser humano buscando o que comer no lixo. É o primeiro, esse daqui, viu? Ó. Primeiro é esse e depois o homem sente satisfeito. É isso, ó. A terceira esse daqui começa por aqui. A narradora conclui que um animal doméstico tem uma vida melhor que a do homem que busca alimento no lixo. Ela também conclui isso. A narradora reza pedindo intervenção de Deus. Essa é o final. Já sabemos que essa é a 5. E a quarta, né? A quarta é assim que a gente já sabe que são essas duas últimas. Ao se enumerar a sequência de fatos acima, de modo crescente, de forma a estabelecer uma ordem lógica de ações, tem-se como opção correta a numeração. Vamos ver. Ali a terceira que a gente falou que é a 1. Essa daqui tem as 3 últimas certinho, ó. É a única que tem as 3 últimas certinho, que foi essa que a gente conseguiu detectar qual é a ordem dela. Começa pela primeira e aquelas 2 últimas são as 2 últimas, né? Então, e essa 2 é depois da 1, essa 2 que começa. É isso mesmo, pessoal. É a letra A. 2, 3, 1, 4 e 5. Pronto, é isso. Tá ok, pessoal? Por hoje é só. Vamos só corrigir esse exercício de hoje. E na próxima aula a gente vai ver mais oração subordinada substantiva, tá ok? A gente vai ver um pouquinho sobre ela. Se der tempo, vamos também ver a adjetiva, dar uma revisada sobre as duas, tá ok? Muito obrigado pela atenção e até mais, pessoal. Tchau.